O Tico pede com licença, fala que ela é muito bonita e em seguida se apresenta. Ela diz que tudo bem, ele fala que resolveu se aproximar porque ela é muito bonita, mas ela diz que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele pergunta então por que ela está ali sozinha e ela pergunta se ela não pode estar sozinha. Ele fala que é claro e diz que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela. E mais uma vez ela diz que tem namorado e fala também que ela é fiel. Ele fala que não está querendo atrapalhar o relacionamento dela, mas que eles podem ser amigos. Mas ela diz não e agradece, e ele fala que está tudo bem. Ele pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Ela pede com licença, mas ele finge que não está ouvindo. E em seguida fala baixo que tem alguém voltando. E quando ele a vê, ele diz, olha só quem eu estou vendo aqui. E já ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que esse carro é dele e pergunta da onde ela veio. Ela fala que o carro dele é muito legal e pergunta da onde ele é. Mas ele também pergunta da onde ela é e ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que não a viu voltando e pergunta e aí? E ela diz que é um bom carro. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim e fala que gostou muito da cor. Ele pergunta o que ela precisa e ela diz que voltou para falar com ele. Ele pergunta falar sobre o que e ela pergunta se eles não podem conversar. Ele pede com licença e fala que ele precisa tirar isso. Ela pergunta se eles não podem conversar e ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Ciara. Ele fala que é um prazer conhecê-la, mas que ela não estava dando nenhuma chance para ele e pergunta por quê. E ela diz por que ela não o conhecia. Ela fala que decidiu tentar conhecê-lo e ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo para a academia. Ele fala que está vendo a roupa dela e pergunta se ela gosta de malhar e ela diz que sim. Ele pede para ela dar uma volta e em seguida diz que ela está muito bem. Ele pergunta o que ela vai fazer depois da academia, mas ela diz que ainda não sabe. Ele fala que não tem nada para fazer, mas que está tentando descobrir e ela fala que eles podem se conhecer. Ele pergunta se conhecer para quê e ela pergunta se ele não quer conhecê-la e ele pergunta se é assim do nada. Ele fala que ela acabou de dizer que tinha um namorado ali atrás, mas ela diz que ele é muito velho e fala pro Tico não se preocupar. Ele fala que agora tem um lugar que ele precisa ir e ela fala que tudo bem e pergunta para onde eles vão. E ele pergunta para onde nós vamos e ela diz que sim e pergunta para onde eles vão. Ele fala que ainda não sabe para onde ele vai e ela fala que ele tem um carro muito legal e que ele precisa de uma companhia. Ele fala que precisa de alguém leal e que não está vendo nenhuma lealdade nela, mas ela diz que definitivamente ela é leal. Ele pergunta então por que ela está ali falando com ele, mas ela diz que ele ainda nem a conhece e que já está deduzindo que ela não é leal. Ela fala porque ela gostou do carro dele e porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta se ela é de Nova York e ela pergunta por quê. E como ele fala pelo sotaque dela, ela fala que não tem sotaque. Ele fala que é claro que ela tem, mas ela diz que ela não tem. Ele fala que ela deve ser de Nova York e em seguida diz que ele não deixa qualquer um entrar no carro dele. Ela diz que ela não é qualquer uma e pergunta se esse carro realmente é dele. E ele pergunta por que ela está perguntando isso e fala que ele não gosta de interesseira e pergunta se ela é interesseira. Mas ela diz que não é interesseira e pergunta por quê. Ele diz que tentou falar com ela e pergunta se não é verdade. E em seguida ele pergunta por que ela não gostou que ele se aproximou para falar com ela. Ela diz que ela não é tão acessível assim e que ele mesmo disse que ela veio de Nova York. Ele fala que se aproximou de uma maneira respeitosa, mas ela diz que nem tanto. Ele pergunta por quê e ela fala que ele chegou dizendo ei, ei, e que não era para ele ter começado a conversa assim. Ela fala que era para ele ter começado pedindo com licença, mas ele fala que disse exatamente isso. Ele fala que agora que ela viu o carro dele, está querendo conhecê-lo. Ela fala que gostou do carro dele, mas que não foi só por causa do carro dele. Ele pergunta se ele deixar ela entrar no carro dele, o que vai acontecer, e ela fala que pode acontecer muitas coisas. E ele pergunta o que, e ela fala que ele vai descobrir. Ele fala que eles são adultos, e ela diz que é exatamente isso, que eles são adultos. Ela fala que não está entendendo porque ele está agindo assim tão hostil e que parece que não quer conversar com ela. Ele fala que vai deixá-la entrar no carro porque ele gostou dela e porque ela é muito bonita.
Ela pergunta e aí, e ele fala que está tudo bem. Em seguida ela pergunta o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é Tico e ela diz que tudo bem. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que ele é de Miami e também pergunta da onde ela é e ela diz que é de Nova York. Ela fala que cresceu e nasceu em Nova York e ele pergunta quanto tempo ela está na cidade e ela diz que há 2 meses. Ele fala que até agora ele está tentando descobrir por que ela entrou no carro dele e ela fala que entrou no carro dele para poder conhecê-lo. Ela pergunta em que ele trabalha, mas ele fala que não gosta de dar as informações dele logo assim de começo. Ele fala que eles mal acabaram de se conhecer e ela já quer saber como ele ganha o dinheiro dele. Ela pergunta afinal de contas por que ele quis conversar com ela. Ele fala que quis conversar com ela porque ela faz o tipo dele. Ela pergunta se ela faz o tipo dele e ele diz que sim. Ele fala que quando ele a viu passando, ele a achou muito bonita, mas que agora ele está com dúvidas. Ele fala que uma pergunta que não sai da cabeça dele, porque assim de repente ela resolveu voltar. Ela fala porque ele é bonito, tem um carro legal e pergunta por que ela não voltaria. Ele pergunta por que ela disse não no começo e pergunta se ele não faz o tipo dela e ela diz que ele é um pouco baixo. Ele pergunta se porque ele tem o carro e o dinheiro se agora ele é gigante. Ele pergunta se parece que ele está brincando e ela pergunta o que ele quer dizer. Mas de repente o telefone dela toca e ela pede para ele não falar nada porque é o namorado dela. Mas depois que ela termina a ligação, ele pergunta se ela está vendo aquela câmera pequena ali. Ele pergunta se ela está vendo aquela câmera e fala que ele está gravando tudo. Ele fala que ela é interesseira e ela pergunta o que ele disse. Ele fala que tudo foi gravado e que o namorado dela vai ficar sabendo. Ela fala que esse que é o problema com os homens e deseja um ótimo dia para ele. Ele pede para dar um conselho para ela e fala para ela não julgar o livro pela capa. Ele fala também que ela precisa ser mais educada, mas ela fala umas palavras pesadas que é melhor não traduzir. O Kilo pergunta se está tudo bem e também pergunta se ele pode falar com ela rápido. Ela diz que tudo bem, ele pergunta para onde ela vai e ela diz que ela vai correr. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Kim. Ele pergunta se ela vai correr com essa bolsa e ela diz que está indo para a academia. Ele fala que entendeu, diz que isso é legal e fala que a propósito o nome dele é Kilo. Ele pergunta se ele pode malhar com ela, mas ela fala que não sabe se eles vão deixar ele entrar. Ele pergunta por que não e fala que ele pode pagar para entrar, mas ela diz que precisa ser um membro. E como mais uma vez ele fala que ele pode pagar, ela fala que isso vai ser estranho. Ele pergunta por que isso vai ser estranho e ela diz que quando ela está malhando, ela não fala com ninguém. Ele fala que isso faz sentido e pergunta para ela o que ela acha deles fazerem alguma coisa quando ela sair da academia. Ela fala que acha que não e ele pede o número dela. Mas ela diz que ela não dá o número dela antes de conhecer a pessoa. Ele fala que não seja por isso e diz que o nome dele é Kilo e que ele mora do lado norte de Houston. Ela fala que eles poderiam até tomar um suco na saída da academia, mas o número agora não. Ele ainda tenta insistir em pegar o número dela, mas ela fala que se ele aparecer na saída da academia, talvez ela dê o número pra ele. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele chega a pedir o número novamente, mas ela diz que não e fala que talvez no futuro. E ele diz que com certeza e fala que foi um prazer conhecê-la. Mas depois que ela volta dando tchau pra ele, ele pergunta e aí? Ela fala que ele não deu o Instagram dele e pergunta se ele tem Snapchat, mas ele fala que não está conseguindo ouvir direito e pede pra ela dar a volta. E dentro do carro ele fala que agora ela quer o Instagram, o Snapchat. Ela diz que ela estava perguntando se ele tem Snapchat, mas ele diz que ele está legal. Ela pergunta se ele quer o Instagram, mas ele diz que não e fala que ele está legal. Ela fala que se ela soubesse que esse carro era dele, e ele pergunta se ela soubesse que esse carro era dele, o que teria acontecido. Ela fala que ela só teria pedido para tirar uma foto com o carro e que talvez eles possam se conhecer no futuro. E em seguida fala para ele que ela adora fotografia e ele fala que entendeu. Bom, e esse é o momento em que o Kilo explica pra galera do canal que ele perdeu o som do microfone. Então vamos para o momento em que o áudio tinha sido normalizado e que também ele tinha dito pra ela que ele iria sair do carro.
Ela fala que preto e verde são as cores favoritas dela. Ele fala que verde também é a cor favorita dele, afinal de contas é a cor do dinheiro. Ela fala que é verdade que verde é a cor do dinheiro, mas que também remete à natureza. Ele fala que concorda com ela e diz que esqueceu que hoje ele não está com o Corvette, que ele não pode sentar ali em cima. E depois disso ela começa a contar ali pra ele um pouco sobre o trabalho dela. E agora, quando ele pede o número dela, ela diz que vai dar o número pra ele. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e ela diz que o carro dele é muito interessante. Então ele resolve pedir o número pra ela e ela fala que vai passar o número pra ele. Ele fala que já salvou o número dela e agradece. Ela fala que já estava seguindo ele no Instagram e não sabia, mas ele fala que acabou de fazer isso por ela. Ele fala que foi bom conversar com ela e diz que mais tarde ele vai ligar, e ela diz que tudo bem.